Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí à nossa web, né, do dia 30/8. Então, só contextualizando aqui com relação ao cronograma, né, de atividades. O curso de vocês é esse, né, qualificação profissional em eletricista de redes. Então, assim, só reforçando aqui, ó, no cabeçalho, né, quando vocês entram aqui na plataforma, aqui, ó, no cabeçalho, tem o cronograma, né, que é recomendado que vocês sigam, né? Então, do primeiro ao 20º dia, concluir a primeira unidade curricular. Enfim, é recomendado que siga isso aqui, porque vocês têm 250 dias, né, para poder complementar, para finalizar o curso, certo? E aí, reforçando novamente também com relação às webs, né? Nossas webs acontecem todas as terças, das 19 às 20, certo? E o link para poder acessar a web está aqui, ó, certo? Então, assim, caso eu não mande lá no grupo, vocês podem acessar aqui na plataforma também, tudo bem? Então, na web é um momento de tutoria síncrona, né? Um momento de vocês tirarem dúvidas com relação a qualquer uma dessas UCs que estão em andamento, tudo bem? E a tutoria assíncrona, quando eu estou à disposição de vocês para tirarem dúvidas, segunda a sexta, das 13 às 22, né? Por e-mail ou pelo chat ou os fóruns que tem aqui na plataforma, certo? Meu e-mail está aqui, qualquer coisa que vocês quiserem entrar em contato por e-mail também, certo? Essas informações estão todas aonde? Aqui no cabeçalho, ó, no cabeçalho da sala aqui virtual de vocês, bem? Quem chegou aí foi o Newton e o Alisson, agradeço aí a participação de vocês. Com relação à plataforma, ao curso de forma geral, vocês têm alguma dúvida específica ou eu posso continuar aqui com o que está planejado? Professor, pode continuar tranquilo, viu? Pode continuar, professor. Fica à vontade. Ah, beleza. Em qual dessas vocês estão, Alisson? Qual que você está nessa aqui, nesse cronograma? Professor, na verdade, eu acabei fazendo várias ao mesmo tempo, sabe? E Certo. hoje, inicialmente, de certa forma, eu estou na parte das 6. Nas Um pouco atrasado 6? no curso. Sim, senhor. Ah, não, beleza. Eu também estou no C6 também, professor. Ah, não, beleza. Então, pessoal, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Por enquanto, chegou. Chegou agora, foi o Vinícius. Boa noite, Vinícius. Então, eu estou passando essas orientações aqui iniciais, porque assim, como tem pessoas, né, que chegam no curso a vários momentos, então é importante refrisar sempre no início da aula essas questões, né? Então, assim, sabendo mais ou menos em que pé que está cada um, a gente conduz a aula aqui, certo? Então, esse é o cronograma. Lembrando, pessoal, que as nossas webs, elas ficam todas aqui, ó, na biblioteca, né? Então, as minhas webs estão numeradas de acordo, né, com a data. Então, nossa primeira web aconteceu dia 16/8, né? A primeira web comigo, né? A segunda web foi dia 23/8, né? E aqui, ó, está a descrição da web, né? Então, aqui, por exemplo, foi uma web aula de introdução do curso. Isso aqui é para quem está começando, né? Ingressando recentemente no curso, né? Então, tinha um nosso amigo lá, né? Deixa eu ver se ele ainda está aqui. Era o... Como é que é o nome dele? Igor Almeida. Então, para o Igor Almeida que vai assistir aí depois, né? Eu recomendo que assista aqui a Web Aula 1 para entender um pouquinho sobre a estruturação do curso, né? Quais as unidades curriculares que tem no curso, certo? A segunda web, pessoal, que é a que a gente teve na terça-feira passada, a gente falou um pouquinho sobre a dinâmica, né, do sistema de distribuição de energia elétrica nos diferentes estados do Brasil, né? Contextualizamos a questão do sistema interligado nacional, né? E também falamos um pouquinho sobre o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Tudo bem? Fizemos também a resolução de algumas dúvidas. Tá. Você quer perguntar, Newton? Seu áudio está habilitado? Só um minuto, desculpa. Então, a gente, na última aula aqui, ó, fizemos resolução de algumas dúvidas com relação ao C5, de fundamento, e também ao C2, né? Então, falamos um pouquinho sobre fundamentos de redes e fundamentos de eletricidade, que era que o pessoal tinha dúvida. Tudo bem? Então, aqui, ó, além das webs, eu vou acrescentar aqui também o link da palestra, né, que teve ontem, né, a palestra sobre o Sistema Interligado Nacional, né? Então, aqui na biblioteca, finalizando a aula aqui, eu vou acrescentar também essa palestra que teve, né? Alguns de vocês aí conseguiram participar da palestra, sim ou não?
palestra que teve ontem às 8h30? Pô, essa palestra foi top, eu tava lá. Massa pra caralho. Ah, não, beleza. Aí eu vou estar disponibilizando o link aqui também para vocês, né? Junto com a web de hoje também, que está sendo gravada. Tudo bem, pessoal? Então, Eu bora assisti lá. no YouTube hoje já. Oi? Já assisti ela no YouTube hoje. Ah, não, beleza. E aí, o que vocês acharam da exposição lá do engenheiro? Vocês acham que tem possibilidade de trabalhar lá ainda? Como é que vocês, qual que é a perspectiva que vocês têm com relação ao mercado, né, que vocês estão entrando ou que vocês já estão? Pô, muito boa, né? Foi a palestra do cara ali foi 100% mesmo. Um negócio bem amplo, ele falou toda a dinâmica do total da rede, né? O cara achava que era só cooperativa, só essas que Sim, sim. distribui, não, mas é uma... A ideia era justamente essa, né? Para vocês entenderem o que realmente tem por trás, né, do sistema de distribuição, o que está acima do sistema de distribuição, né? Então, a rede de transmissão ela é bem ampla, né? E entender essa dinâmica do sistema interligado nacional é importante por causa disso, né? Por quê? Porque vocês vão trabalhar diretamente com a rede, né? Então, vou colocar aqui depois, né? Para quem não assistiu ou depois quiser assistir novamente, vai estar disponível aqui. Tudo bem? Então, bora lá? Pessoal, a ideia hoje é que eu passe aqui pelo conteúdo do curso, partindo da UC de Fundamentos de Eletricidade, né? Por quê, professor? Você vai começar lá do começo. Porque a ideia é criar uma sequência de conteúdos aqui, né? A partir do meu ponto de vista, né? Da minha abordagem, né? Então, na verdade, da UC2. Porque a UC1 era sobre fundamentos, técnicas de redação, né? Cadê a UC1? Só pesquisar aqui, Ctrl F, UC1. Então, a UC1, tá aqui, ó. Técnicas de redação em língua portuguesa. Então, assim, como não sou especializado nessa área, né, de técnicas de redação, então isso aqui eu iria falar de forma muito superficial, né? Então, eu preferi já começar pela UC2, que é de Fundamentos de Eletricidade. Tudo bem? Então, assim, eu sei que vocês pode ser que já tiveram alguma web relacionada a esse assunto, mas a ideia aqui é começar partindo do pressuposto de que vocês ainda não tiveram, certo? Porque como eu assumi a tutoria da turma há pouco tempo, então a minha metodologia é essa, né? Eu vou passar por cada uma dessas unidades curriculares, né? Começando aqui pela UC de Fundamentos de Eletricidade, tudo bem? E é importante também para vocês, né, que já fizeram, para vocês revisarem também alguns conceitos, certo? Então, pessoal, o primeiro volume aqui, ó, vou até abrir os dois volumes aqui da apostila, deixa eu só voltar um pouquinho. Então, ó, a primeira UC, ela tem 2 volumes, né? Deixa eu só abrir aqui, ó. Essa aqui é a primeira. E essa Professor, aqui é a segunda. Pode falar. só queria agradecer por o senhor estar começando assim no começo mesmo, porque... Só um minuto. Beleza. Sim, professor, desculpa. Queria agradecer pelo senhor estar começando no começo, porque apesar de eu já ter passado pela 2, eu não concluí. Eu tive dificuldade em alguns momentos, não Certo. tive a quem recorrer, e agora que eu já posso ter a oportunidade, né, de finalizar. Beleza. Não, a ideia é justamente essa, né? E assim, a ideia também é que eu passo para vocês a metodologia que a plataforma e que as atividades estão estruturadas, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou guiar vocês através das apostilas, né? Volume 1 e volume 2, e também do quê? Através do conteúdo que tem aqui, né? Então, onde que está o conteúdo? Além das apostilas, né? Vocês também têm o quê? Tem aqui, ó, conteúdo do curso, né? Então, o conteúdo do curso é o quê? São os SCORMs, né? O conteúdo digital. Então, aqui, por exemplo, ó, vou abrir também, ó, conteúdo do curso, o C2, né? Então, esses são os 3 materiais que vocês sempre vão ter do quê? De todas as unidades curriculares, né? Então, aqui, ó, a gente chama esse esquema aqui, ó, de SCORM, né? É o conteúdo que você consegue interagir com ele, né? Então, aqui, por exemplo, ó, aqui tem a parte de introdução, né, que eu vou
Vou pular aqui, porque eu não vou entrar em detalhes com relação a isso, né? Vamos ser mais objetivos. E aqui, ó, o que eu quero atentar com vocês? Que esse conteúdo digital, ele já está estruturado para vocês resolverem o que é as atividades. Então, aqui, por exemplo, a situação de aprendizagem 1. É a primeira atividade que vocês precisam fazer, certo? Então, esse conteúdo já está estruturado dessa forma. Onde é que eu encontro isso? Tá aqui, ó. Conteúdo do curso UC2. Tudo bem? Fundamento de eletricidade, certo? Então, esse é o primeiro. E depois tem esses outros dois, que é a apostila volume 1 e a apostila volume 2, para essa unidade curricular aqui, ó, Fundamentos de Eletricidade. Tudo bem? Então, ó, partindo do pressuposto, né, que vocês vão começar a leitura através desse conteúdo aqui, ó, desse SCORM que a gente chama, né, do conteúdo digital que a gente tem. Então, aqui vai ter o contexto da situação problema que vocês precisam resolver, certo? Marcos, você quer fazer alguma pergunta? Seu áudio está habilitado? Ah, não, professor, esqueci aqui. Desculpa. Tranquilo. Então, aqui vai contextualizar a atividade, a primeira atividade que vocês têm que entregar, né? Que é a questão da modernização do sistema de piscina. Aqui vai falar, ó, da situação problema em si. Então, assim, é importante, às vezes, a gente fazer o quê? Interpretar essa situação problema juntos. Por quê? Porque só a parte de interpretação ela já é essencial, porque aqui já envolve vários conceitos, né? Então, vai falar assim, a situação problema. Ó. Imagine que você, que é aluno desse curso, né, de qualificação, foi visitar seu avô que mora numa zona rural, onde a distribuição de energia é feita em quê? Média tensão. Então, pessoal, essa informação aqui, ó, é relevante para a gente. Por quê? Porque a gente, inicialmente, precisa entender qual que é o conceito de tensão elétrica, né? Então, ó, a partir dessa interpretação aqui, a gente vai fazendo o quê? Vai fazendo as nossas definições. Então, a primeira informação relevante para a gente é essa aqui, ó, média tensão, né? Aumentar aqui um pouquinho. Então, a gente vai ver o conceito disso aqui, ó, de tensão elétrica, né? E por que que a tensão ela é medida em volts, né? Tudo isso aqui a gente precisa analisar, tudo bem? Continuando a interpretação aqui, ó. Havendo na entrada do sítio um transformador. Então, outro conceito importante. O que é um transformador? Vocês vão trabalhar isso muito no dia a dia de vocês, né? O transformador, como o próprio nome diz, é um elemento que vai fazer o quê? Nesse caso aqui, vai rebaixar essa tensão de 13,8 para quanto? Vamos lá ver, ó. Um transformador instalado no poste da rua que reduz a tensão. Tá vendo? Porque a gente tem transformador que eleva e que reduz, né? Nesse caso aqui, ele é um transformador redutor. Então, a gente coloca essa informação aqui, ó. Transformador que reduz a tensão. Tudo bem? E reduz essa tensão para quanto? Então, vamos lá ver, ó. Para 220 volts. Então, vamos colocar essa informação aqui também. Tensão de 220 volts. Certo? Então, ó, esse conceito inicial de tensão aqui, ó, é o primeiro que vocês precisam o quê? Entender, né? Por quê? Porque a gente tem várias grandezas elétricas e a primeira delas é a tensão, certo? Ela também é conhecida, pessoal, como diferença de potencial. Como assim, professor? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês, lá na apostila fica melhor de mostrar isso para vocês. Na apostila e no conteúdo do curso também. Mas, por definição, tensão é o quê? Diferença de potencial. Se eu não tenho diferença de potencial, eu não tenho o quê? Tensão elétrica. Tudo bem? Continuando aqui, ó. Então, essa é a situação. Professor, o que é um transformador? Né? Pode ser que vocês nunca ouviram falar, né? Nunca nem viram. Vocês vêm aqui, ó, coloca aqui, ó. Transformador de trifásico. Que é geralmente os tipos de transformador que a gente tem, né? Aí na rede, ó. Então, você vem aqui em imagens. Então, ó, os transformadores que geralmente vocês vão trabalhar são transformadores desse modelo aqui, ó. Esses aqui são bastante utilizados aonde? Na zona urbana. São os transformadores trifásicos, né? Só que a gente também tem o quê? Os transformadores
monofásicos e bifásicos, né? Monofásico geralmente usa na zona rural. Ah, senhor, como é que o senhor sabe que esse aqui é monofásico? Por causa que ele só tem uma bucha de alta aqui. Já o trifásico ele tem o quê? Tem 3 buchas na parte de alta tensão, certo? Então, essa é a diferença, né? E aí, esses conceitos, vou até copiar esse desenho aqui, ó, porque a partir disso a gente vai estabelecer o quê? Esses conceitos, né? Então, aqui, por exemplo, ó, esse transformador, ele é um transformador o quê? Redutor de tensão, né? Como que o senhor sabe isso, professor? Porque é geralmente o transformador que tem, né, na rua, né? No poste, geralmente, tem esse tipo de transformador. Então, esses 13.8 aqui, ó, que está falando, lá na situação problema, onde é que vai entrar esses 13.8? Né? É aqui na parte de alta do transformador, nessas buchas aqui, ó. Então, vou desenhar aqui para vocês, ó. Então, esses 13.8, que é a média tensão, eles vão entrar aqui, ó. Então, vou passar aqui as 3 fases, ó. É um sistema trifásico, né? Então, as 3 fases vão passar aonde? Aqui. Beleza? Então, essa tensão aqui, ó, é a tensão do quê? De 13.8 kV. Ah, professor, por que tem um K aqui? O que esse K significa? Então, esse aqui é a tensão MT, que é igual a 13,8 kV. MT, vocês sabem o que é? É o quê? Vamos dizer assim, a abreviação de média tensão, né? Era isso que eu ia responder aí, Ângelo. Ah, valeu. Mas se vocês quiserem E intervir aí... IBT é a abreviação de baixa tensão, né? De Exatamente. baixa tensão. Então, a MT aqui, no caso... Por exemplo, trafo, justamente transformador, para a galera aí já se habituando com os termos, né? Exatamente. Vou colocar aqui também. Valeu aí pela contribuição. A média tensão aqui, ó, vou colocar aqui a definição. Ela é igual a 3,8 kV, certo? Vou colocar aqui até a abreviação aqui, ó. Porque pode parecer coisa boba, mas que na prática faz diferença, né? Média tensão aqui, ela é de quanto? 13.800 volts, né? Esse valor de K que a gente tem aqui, Ela ó... está em K porque é elevada a 1000, né? Exatamente. Então, toda vez que tem um K, você faz o quê? Você multiplica ele por 1000, né? Então, esse K aqui significa o quê? Vezes 1000. Opa. E Esse aqui é outra, vezes 1000. Ângelo, para o pessoal aí que está fazendo o curso de distribuição, é importante porque até em termos questões técnicas, por exemplo, você vai modular, você está numa viatura, você vai modular com centro de operações, que em alguns estados, né, diz que para quem tem a pretensão de trabalhar em distribuidora, a modulação, a comunicação ela tem que ser rápida e precisa, né? Por isso que tem esses termos, MT, que é média tensão, BT, baixa tensão, trafo, justamente, componente, que é o número operativo do transformador, entendeu? Tudo isso é justamente para facilitar a comunicação do operador, ou se você está fazendo alguma obra de construção, manutenção, de uma obra de melhoria, enfim, né? Esse termo serve para diversas aplicações dentro do curso de eletricista, né? Quem tá trabalhando em campo, ele usa muito esses termos. Sim, sim, exatamente. Agradeço aí a sua contribuição e é exatamente isso, né? Então, vou até colocar aqui a abreviação, ó, de tráfego, né? Então, transformador que reduz geralmente a tensão é conhecido como trafo, né? Então, trafo aqui, por exemplo, de 45 kVA, né? Então, um trafo geralmente ele é especificado de acordo com a potência dele, né? Então, por exemplo, um trafo de 45. O que significa um trafo de 45? Quer dizer que a potência dele é o quê? 45 kVA, né? Aqui, mais uma vez, ó, tem o quê? Esse múltiplo, né? Quer dizer que ele tem o quê? Isso aqui indica a potência aparente dele, né? Isso é 45, exatamente, 45.000 volt-ampere, né? Um outro momento, quando a gente tiver mais, vamos dizer assim, mais aprofundado aí nas definições, né, de potência, tensão e corrente, eu explico para vocês essa questão aqui, ó, da potência aparente, tudo bem? Mas então, ó, quando fala em um tráfego de 45, quer dizer que é um tráfego que tem o quê?
45.000 volt-ampere de quê? De potência aparente, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de S, né? Então, isso aqui é só para vocês já começarem a se ambientar aí com esses termos. Certo, pessoal? O X0 ali seria o terra. No caso, o terra fica pertinho ali mesmo, não? Então, essa aqui é a parte de MT, de média tensão. Vamos falar agora da parte de baixa tensão, que é onde tem o quê? Os 220 volts, né? Então, ó, começando aqui pelo X0, ó. X0 é o neutro. Deixa eu só colocar aqui. Então, X0 aqui, ó. Ele é o quê? Desculpa. Ele é o neutro, né? Ele tem o quê? Ele tem 0 volts aqui, ó. Né? 0 Mas volts. eu não sei quem falou aí, o Ângelo ele poderia responder melhor. Mas o Newton também ele é aterrado, certo? Sim, Quem falou aí. exatamente. Exatamente. Obrigado. Então, o neutro aqui, ó, ele tem o quê? O mesmo potencial do terra, né? Então, vou colocar aqui, ó, desenhar aqui um sistema de aterramento, sei lá. Vou colocar aqui, ó, sistema de aterramento aqui. Então, aqui, ó, esse é o símbolo de terra, né? O terra, pessoal, é o mesmo, vamos dizer assim, tem o mesmo potencial do neutro, deve ter o mesmo potencial do neutro. Por quê? Ele é o que vai servir como processo de quê? De equipotencialização, caso tenha uma descarga atmosférica, por exemplo, né? Ele é o 0 volt, é a referência, né? Que a gente às vezes chama. Então, a referência. Então, onde que a gente tem o terra, né? O terra, pessoal, a gente tem em qualquer lugar. Por quê? É o referencial 0, né? Referencial da terra, né? Então, aqui o neutro e o terra, eles têm o quê? O mesmo referencial, né? Então, o sistema de aterramento, por exemplo, das casas, sistema de aterramento do poste, tem o mesmo potencial 0 volt do neutro. Por quê? Você precisa de estabelecer isso aqui, ó. A diferença de potencial para você ter o quê? Para você ter tensão elétrica. Sem esse referencial 0 aqui, ó, não tem como você ter tensão elétrica, certo? Aí você vai perguntar, ué, professor, por que na rede de média tensão não tem neutro? Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, voltando aqui, ó. Na rede de média tensão, por que não tem o neutro? Vocês já se perguntaram isso? Porque isso aqui são 3 fases, ó. Aqui, ó, o sistema de média tensão. Porque, Ângelo, o sistema de média tensão, ele é sistema, como eu posso dizer assim, é um sistema triângulo, né? O transformador ele recebe triângulo, o sistema triângulo, né? Que é fase. Certo. Mas e daí? O que E tem ele ser triângulo? pronto, vamos lá. E por isso que ele não existe, não Não existe existe neutro. neutro. Tá, vamos aprofundar mais nessa sua questão aí. Essa questão do triângulo, pessoal, ela realmente existe. Só que o triângulo, que a gente chama, né? Vou até desenhar um triângulo aqui, ó. O triângulo é o tipo de fechamento do quê? Do transformador, né? Então, o triângulo é a forma com que eu vou fechar, por exemplo, as bobinas de alta ou de baixa tensão, né? Então, eu posso fechar o transformador, né? Tanto em triângulo quanto em estrela, né? Até colocar aqui as duas, ó. Então, isso aqui são os tipos de quê? De fechamento que a gente tem no transformador, né? Então, esse tipo de fechamento vai determinar o quê? Qual que é a tensão que ele vai absorver da rede, certo? Só que essa questão da diferença de potencial que a gente tem aqui, ó, entre as fases, ela é determinada não pelo fechamento do transformador, né? Ela é determinada pelo algo que a gente chama de defasamento angular entre as fases, né? Então, ó,
Deixa eu mostrar. Bom, daqui a pouquinho eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês. Então, aqui, ó, é os tipos de fechamento que a gente tem. Fechamento MT e BT. Isso aqui vale para as duas, né? Quando a gente for detalhar mais sobre o transformador, vou falar isso mais para vocês, né? Então, o fechamento ele pode ser delta, que a gente chama, ou estrela, certo? Então, isso aqui vai diferenciar as tensões que a gente vai ter aqui na saída ou na entrada. Tudo bem? Então, essa tensão aqui, ó, a diferença de potencial que tem entre as fases, como a gente não tem, vamos dizer assim, um referencial zero aqui, né? Esses 13,8 kV entre as fases, de onde é que vai surgir? Vai surgir justamente do defasamento angular que tem entre essas três fases aqui, ó. Como assim, professor? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Defasamento Ângelo, angular. não sei se você pode enviar novamente o link aí para o grupo. O Felipe está querendo entrar aí. Ele mandou uma mensagem aí no grupo. Não sei se é o Felipe Soares. Ele está querendo entrar aí. Eu não sei se você pode enviar novamente o link para ele. Acho que ele já conseguiu entrar. Consegui entrar, professor. Estou aqui escutando sua aula. Parabéns aí. Isso aí. Tranquilo. Então, pessoal, defasamento angular é o que vai determinar a diferença de potencial que tem, né, nas três fases. Então, é uma análise matemática que a gente faz, né? Então, aqui, por exemplo, ó, deixa eu até, na verdade, deixa eu ver, isso aqui era para ser uma imagem, na verdade foi um vídeo, né? Deixa eu ver se tem uma imagem melhor aqui. Deixa eu ver se essa aqui tá melhor. É basicamente essa ideia aqui, ó, pessoal. Tem a ver com o fechamento, mas particularmente o comportamento das ondas. Deixa eu ver se tem um gráfico aqui que é melhor de mostrar isso aí para vocês. Aqui, ó. Não tá compartilhando a tela. Não sei se é só para mim. Ah, sim. Acho que vou iniciar aqui. Pronto, agora tá melhor, né? Agora vocês conseguem ver. Sim ou não? Fechou. Agora tá aparecendo aí. Positivo. Então, ó, o que acontece? Na rede, era essa imagem aqui que eu estava querendo usar. Na rede, pessoal, só que não era de jeito, né? Então, enfim, Perdão, pegar essa aqui é melhor. eu acabei Copiar. saindo aqui porque eu não estava conseguindo mais ver a área de trabalho aqui do senhor. Então. Oi? Perdão ter saído, eu acabei não tava conseguindo mais ver o que o senhor estava mostrando. Aí Sim. Se travar a imagem aí, pessoal, tenta entrar e sair de novo, que sair e entrar novamente, que eu acho que dá certo. Então, é porque ampliou aqui o nome das pessoas, mas eu não consegui mais ver. Aí, como eu não costumo usar essa plataforma, eu não consegui voltar ao normal. Foi só por isso mesmo. É porque eu não estava compartilhando a tela, eu acho. Então, tá. Então, pessoal, essa tensão aqui, ó, essa diferença de potencial que tem entre as fases é devido a esse defasamento angular que a gente tem entre a fase A, B ou C, ou entre as fases R e ST, que foi o que eu chamei elas aqui, né? Então, eu vou colocar aqui entre as fases R e ST. Ó. Então, pelo fato de não ter neutro aqui, ó, na rede de média tensão, existe essa diferença de potencial devido a esse defasamento angular que tem, né? Porque a onda, né, a tensão elétrica na rede, ela tem esse comportamento aqui, ó, que a gente chama de senoidal, né? Então, devido a esse defasamento que a gente tem a diferença de potencial, certo? Então, aqui a gente tem as três fases, ó, R, S e T, né? As três fases que compõem aí o sistema trifásico. Então, essa DDP, a diferença de potencial aqui, ó, DDP, ocorre devido o quê? Devido à defasagem angular entre as fases. Certo? Justamente, porque... E aí, por isso que não tem o neutro, certo? Porque esse defasamento é o que faz ter essa diferença de potencial. Pode falar. Só para dar uma explicação breve aos meninos aí, que a gente poderia... Porque, assim, eu sentia... quando eu era aluno, assim, do curso
de outro curso de eletrotécnica, eu senti a dificuldade do que era DDP. E eu ficou gravado uma mensagem com o professor, assim, um exemplo básico. O professor deu o seguinte exemplo: quando um passarinho ele senta num cabo, num cabo de rede de média tensão, por que ele não sofre uma descarga? Porque justamente ele está no mesmo defasamento angular naquela fase, ele está na mesmo potencial daquela fase, por isso que ele não sofre a descarga. Exatamente. Né? Assim, um exemplo básico aí, não sei se deu para os demais entenderem, assim. Você estava na última web? Você estava na nossa última web? Eu usei esse exemplo com o pessoal da linha. Eu usei esse exemplo com o pessoal da linha Viva, né? Quem estava aí na web já pegou essa. Não sei se foi na primeira, ou na última ou na antepenúltima. Acho que foi na última, professor, porque na primeira eu participei, aí a última eu estava trabalhando. Foi na antepenúltima, professor. Antepenúltima, né? Foi, exatamente. Eu passei o vídeo do sistema de manutenção de linha Viva, não foi? Bacana, show de bola. Sim, professor. Bacana. Verdade. Lá que o senhor falou que o operador lá usa a roupa de prata, né? Exatamente, para poder facilitar esse processo de equipotencialização, né? Entre as fases, né? Exatamente. O senhor até fez uma brincadeira que o eletricista está andando em duas fases, mas é de uma mesma... em uma mesma fase, né? É a mesma fase, porque se fosse fase diferente, ele iria tomar uma descarga, né? Por quê? Porque teria essa diferença potencial. Sim. Beleza? Então, pessoal, a característica aí, né, da tensão elétrica, né, é que a grandeza que mede ela, né, a unidade de medida de diferença potencial, né, que a gente chama de tensão elétrica, é o volt, né? Então, quando a gente fala tensão, é a mesma coisa que diferença potencial. Então, assim, para facilitar a identificação, tudo que terminar com a letra V é indicação de quê? De tensão elétrica. Tudo bem? Então, aqui, ó, no sistema trifásico, a diferença potencial ocorre devido a isso aí, ó. Devido à defasagem angular. Essa defasagem angular, ela é de 120 graus entre cada uma das fases. Por isso que não tem o quê? Por isso que não tem neutro, né? Então, o neutro só aparece na onde? Na parte de baixa tensão, que é a que a gente vai falar aqui agora. Certo? Só sinalizar aqui, ó. R, S, T. Porque se você vê, por exemplo, ó, um transformador monofásico, né? Vou mostrar aqui um transformador monofásico, ele não vai ter neutro também, ó. Ele só tem o quê? Uma bucha de alta. De onde é que vai sair o referencial zero dele? Vai sair do terra, no caso, certo? Então, no caso do transformador monofásico, o referencial zero aqui é aonde? É o terra, né? Vou voltar aqui, ó. Então, ó, quando a gente tem um tráfego monofásico, a gente tem o quê? Só uma bucha aqui, ó. Então, o referencial zero, que vai ter a diferença de potencial, vai ser quem? O terra, certo? Então, terra e neutro têm o mesmo potencial, tudo bem? Então, ó, vai entrar o que aqui, ó? 13.800 volts, na parte de alta que a gente chama, né? Nas buchas de alta. Vou até escrever aqui, ó. Esses isoladores que tem aqui, ó, de porcelana, é que identificam o que? As buchas de alta. Por que é alta, professor? Porque é considerada alta tensão. Qualquer tensão acima de 1.000 volts já é considerada alta tensão. O pessoal chama de MT justamente para diferenciar a parte da distribuição. A distribuição acontece em média tensão, mas a transmissão que eles colocam, né, é em alta tensão. Mas qualquer valor acima de 1.000 volts já é considerado alta tensão, por isso que fala buchas de alta, beleza? Então, esses elementos aqui, ó, são essas buchas de alta que a gente chama. Beleza? Deixa eu ver se eu viro aqui. Professor, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Pode falar. Vamos cortar o raciocínio. Porque essa definição de MT, de média tensão, e AT, que é alta tensão, ela foi mudada recentemente? Ou desde os princípios essa definição? Não, esse aqui é determinado pela NR10, né? A NR10 é a que define média... Porque ela teve uma atualização, a NR10, por isso que eu estou perguntando ao senhor, entendeu? Porque, se não me engano, no meu tempo que eu fiz o curso,
ele tinha essa definição mesmo, tinha até a definição de subtransmissão também, né? Eu não sei se ou eu posso estar enganado também. Por isso que eu estou perguntando ao senhor. Certo. Então, vamos abrir lá para a gente conferir, né? Você vem aqui, ó, NR10, e aí a gente confere lá as definições que tem. Então, a norma NR10, pessoal, é que determina os quesitos de segurança em instalações e serviços em eletricidade, né? E aí, aqui na parte final dela, do anexo, ó, tem um anexo que vai falar, ó, das zonas de perigo e tem algumas definições, ó. Então, ó, o que a NR10 define como alta tensão? É uma tensão superior a 1.000 volts em corrente alternada ou 1.500 volts em corrente contínua. No caso, a gente está trabalhando só em corrente alternada, né? Então, qualquer tensão acima de 1.000 volts é o quê? Alta tensão. E baixa tensão, qual que é a definição? É uma tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua e igual ou inferior a 1.000 volts em corrente alternada. Então, se estiver entre 50 e 1.000 volts em corrente alternada, é baixa tensão, BT. Aqui, ó, não tem definição de quê? De MT. Ó, não tem definição aqui, ó, de média tensão, ó. IOP, QRST, ó, não tem média tensão. Essa nomenclatura de média tensão, ela surgiu justamente para poder diferenciar a parte de quê? De distribuição de energia. Vou até colocar aqui, ó. Então, na prática mesmo, a gente tem o quê? Baixa tensão e alta tensão. E aí eles nomearam a alta tensão da distribuição, né, na parte de distribuição, como MT, como média tensão, só para poder ter essa diferenciação prática, certo? Então, pela norma, vocês trabalham com o quê? Com alta tensão, que é tensão acima de 1.000 volts, é alta tensão. Entendido? Por questões legais, né, a NR é o quê? Um pedaço da legislação, da CLT, né? A consolidação das leis trabalhistas. Então, pela norma, pela lei, vocês são obrigados, né? Têm o direito, na verdade, de receber o quê? Periculosidade, por causa justamente isso aqui, ó. Porque a atividade que vocês exercem é de risco, né? Então, qualquer atividade exercida na faixa de alta tensão, ela é obrigatório que vocês recebam 30% aí de periculosidade, certo? Até em baixa tensão também, né? Dependendo do nível de baixa tensão aqui, ó, a extra baixa tensão é que não configura receber periculosidade. Mas a baixa tensão também, né, entre 50 e 1.000 volts em corrente alternada, já configura periculosidade também. Por quê? Essa tensão aqui, dependendo das condições que você tiver submetido, também pode matar, né? Mas vocês, enquanto eletricistas de redes, trabalham diretamente com o quê? Com alta tensão. Beleza? Só que na prática eles usam esse termo de alta tensão só para diferenciar a parte de transmissão de energia. E mais para frente eu vou falar mais sobre ele também. E que foi falado também, né, lá na palestrinha. Beleza, pessoal? Então, ó, esses isoladores aqui, ó, são as buchas de alta e a parte de baixa tensão, como é que é? Né? Porque entra aqui no transformador quanto? 13.800 volts. Aí o trafo, ele vai fazer o quê? Vai reduzir essa tensão para quanto? Para 220. Então, dependendo do fechamento do motor, se for estrela ou triângulo, né? Estrela ou triângulo, aí a gente vai ter 220, 380 ou então 127, 220, né? Vai depender do quê? Desse fechamento. Então, o fechamento acontece tanto na parte de alta, né? Tanto na MT aqui, ó, que a gente chama de primário do transformador, né? Vou até colocar esse nome aqui, ó. Então, as buchas de alta, elas identificam o quê? A parte primária do transformador, isso que é o primário, ó. Então, o primário é o quê? A entrada do transformador, ó, entrada. Beleza? Então, a entrada do transformador é conhecida como o primário. E a saída é conhecida como o quê? Secundário. Então, a parte secundária do tráfego é chamada de saída, né? A saída do tráfego é chamada de secundário. Beleza? Como assim saída, professor? É o que a gente vai obter a tensão que vai alimentar o quê? As casas, né? Então, aqui, ó, a gente vai distribuir as fases aqui também, né? Então, aqui vai ter o quê? Vai ter as 3 fases também. Só que além das 3 fases, vai ter o quê?
vai ter o neutro também, né? Então, tentar desenhar aqui para poder ficar melhor de identificar. Então, aqui, ó, na saída do transformador, a gente também tem o quê? As 3 fases, ó. Quais fases são essas? As mesmas fases da entrada, né? Então, são essas mesmas fases aqui, R e ST. Vou colocar aqui, ó. Fase R. Fase S. Pode ser que tenha ABC, né? Dependendo, vai depender do equipamento, né? Mas geralmente é conhecido como RST, a sequência de fase. Professor, Fase. só tenho uma dúvida. Eu posso ter acesso à palestra? Ainda? Pode, eu vou disponibilizar ela lá na plataforma. Tá bom, obrigado. E também disponibilizei no grupo, eu acho, né? Fase T. Então, aqui as 3 fases também são as mesmas que estão lá na entrada. Só que agora a diferença de potencial na parte de quê? De baixa tensão, né? Vou colocar aqui, ó. As especificações da quê? Da BT. Vou colocar aqui de vermelho, ó. Quais são as características aqui da BT? A BT tem o quê? 220 volts barra 380. Ah, professor, por que tem 2 tensões? Vai depender do local onde você vai medir a diferença de potencial aqui, né? Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, baixa tensão, que é a definição, né, de BT. Ela é igual a 220 barra 380. Então, assim, para alguns, né, pode parecer que isso aqui é informação repetida, né? Porque vocês já avançaram bastante aí, alguns, mas é importante, às vezes, relembrar, porque são conceitos importantes, né? Então, no dia a dia de vocês aí, vocês vão lidar muito com isso, né? Com esses conceitos, certo? Então, BT aqui, ó, é definição de quê? De baixa tensão, certo? Por onde que eu vou ter os 220 e os 380? Os 220, né, tendo essa configuração 220 e 380, 220 vai ser qual tensão? A tensão com relação ao neutro. Então, se eu pego e meço aqui a DDP entre qualquer uma dessas fases e o neutro, que é o mesmo potencial do terra, eu vou ter o quê? 220 volts, certo? Então, qualquer uma das fases aqui, ó, com relação ao neutro, eu tenho o quê? 220 volts, certo? Então, aqui, ó, 220. Eu vou colocar 220 só entre essa fase e o neutro. Vou colocar aqui também entre as outras para vocês entenderem aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar só um instante. Aqui, ó, entre a fase R, a fase S, né? E o neutro aqui, ó. Só desenhar aqui. Que a fase S está continuando aqui, ó. Se eu pego a diferença entre a fase S e o neutro está continuando aqui também. Eu tenho o quê? Apagou. Eu continuo tendo o quê? 220. Né? Se eu meço aqui, ó, a diferença de potencial entre a fase S e o neutro, tem 220, certo? E entre... Acabou que ficou de outra cor, mas eu acho que vocês entenderam, né? A fase S aqui, a fase T, da mesma forma, né? Vou tentar diminuir o desenho aqui, que eu acho que dá certo. Então, aqui a fase T, se eu pego a diferença da fase T com relação ao neutro, também. Eu colocar aqui tudo de vermelho, senão depois vocês podem confundir. Eu apagar aqui e colocar de vermelho aqui a fase T também. Para ficar padrão, né? Então, vamos lá, desenhar aqui. Então, se eu pego com relação à fase S e o neutro, eu tenho 220. Se eu pego com relação à fase T e o neutro, eu vou ter também o quê? Os 220. Beleza? Então, qualquer uma das fases com relação ao neutro, eu tenho 220 volts. Certo? Então, isso aqui é tudo com relação ao neutro. Beleza?
Se eu pego aqui, ó, 2 pontos, diferença de potencial, eu meço entre 2 pontos. Entre a fase R e o neutro, 220. Entre a fase S e o neutro, 220. Entre a fase T e o neutro, 220. E os 380 vai aparecer aonde? Entre as fases, né? Então, aqui, ó, eu vou colocar de roxo aqui. Então, entre a fase R e S, eu tenho o quê? 380 volts. Certo? Isso aqui é tensão entre fases, né? Então, esse roxo ficou meio esquisito, né? Vou colocar, sei lá, cinza. E entre a fase S e a fase T, da mesma forma, ó, 380. Certo? Ué, professor, por que tem essa diferenciação? Porque tem consumidor que precisa de o quê? Precisa das 3 fases, ou precisa de 2 fases, dependendo, certo? Então, esse 220, 380 vai depender do quê? Da especificação, né, da demanda do consumidor. Então, consumidor residencial, geralmente, tem demanda o quê? Monofásica, só precisa de uma fase, só precisa de 220, né? Então, ó, 220 aqui no nosso caso é o quê? Monofásico, porque a gente está pegando a diferença de potencial com relação ao quê? A apenas uma fase, por isso que chama monofásico. Mono quer dizer o quê? Só uma fase, né? Então, se eu pego qualquer uma das fases com relação ao neutro, eu tenho o quê? Um sistema chamado monofásico, certo? Agora, os 380, ele pode ser o quê? Bifásico, porque eu posso ter a tensão entre 2 fases aqui, ó. Então, é considerado também bifásico, né? Tem alguns sistemas que são bifásicos, né? Ou trifásico, né? Então, se eu uso as 3 fases, aí eu tenho um sistema trifásico, né? Então, ou 2 fases, ou 3 fases, né? Então, essa é a definição, né, de sistema monofásico, bifásico e trifásico. Vai depender da quantidade de fases que você vai usar para você alimentar seu sistema, né? Então, essa aqui, ó, é a ideia, né? Então, ó, no transformador a gente tem muita informação, né? E é esse equipamento que vocês vão trabalhar praticamente no dia a dia de vocês aí, certo? Então, assim, é importante que vocês se atentem a esses detalhes, porque detalhes não, né? Que são essenciais nessas definições, porque é a partir delas que vocês vão entender todo o resto, certo? Senhor, beleza. Só falou de tensão elétrica. Trocando em miúdos, né? Resumindo, o que é tensão? Vou pegar um desenho aqui, ó, para poder mostrar para vocês de forma bem caricata, né? Desenho, lei de Ohm. O que é a tensão elétrica? Né? Ô, Felipe, dar... quando quiser falar, o professor não consegue ver a tua mão, pô. Pode pegar e ligar o microfone e falar aí. O Felipe tá levantando a mão, mas o professor não consegue ver daí. Pode falar, Felipe. Quer fazer alguma pergunta, Felipe? É porque levantou a mão por engano. Oi? O senhor está falando que na sua região, aí no caso na sua região, o monofásico é o 220 e o trifásico, no caso, é o 380/220, é isso? Isso, na minha região. E aqui é assim. Tem regiões que é qual que é aí? Aqui é o bifásico, é o 127 versus 127 220. é monofásico, né? 127 Sim. monofásico. Monofásico. E o bifásico que a gente fala é o 220. 220, exato. Em São Paulo, se eu não me engano, é assim também. Entendi. É importante ter porque isso. depende de cada região, né? Depende da região. Tem algumas regiões em São Paulo que é dessa forma também. Exatamente. Entendi. Beleza? A nome é dúvida, entendi. Beleza. Vai depender do quê? Justamente do fechamento aqui do transformador, né? Se ele é fechado em triângulo, ele pode ter uma configuração de baixa tensão. Se é fechado em estrela, vai ter uma configuração de tensão maior, né? Que a gente chama. Né? Mas aqui os conceitos são os mesmos. Só vai mudar de acordo com o quê? Com o fechamento. Beleza? Quando for falar especificadamente de transformador, aí a gente fala de como que esses fechamentos vão interferir na mudança dessas tensões. Não agora. Agora eu só estou definindo os conceitos primeiro.
Então, eu ia dizer até, porque o Felipe ressaltou isso aí, porque também existe média tensão com tensões diferentes do que 13.8, né? Aí ele falou aí, né, também. Mesmo jeito que existe a BT, a baixa Para tensão MT diferente, também, 127, exatamente. 220, como também existe a MT também, com tensões Exato, diferentes a do MT aqui 13.8. pode ser 34,5, ó, 34,5 Isso, kV, isso. pode ser 45 kV. Tem várias tensões, Isso. vai depender do local aí. Tem 69 kV também. 69 kV é considerado, em alguns lugares aí, média tensão, né? Vai depender da sua localidade, né? Aqui em Goiás, a realidade é mais 13,8 e 34,5, aqui também tem. Mas cada região tem a sua especificação, a sua média tensão aí mais comum. Beleza? Até 100 kV aqui, pessoal, ó. Até 100 kV geralmente é considerado média tensão. Já acima de 100 kV é considerado alta tensão. São os níveis de tensão da transmissão, né? Até 75, se eu não me engano, né? Então isso aqui varia de lugar para lugar, né? Eu já vi, né, conheci redes até 75 kV de média tensão, né? E aí acima de 75 já entra na parte de transmissão de energia. Por isso que eles fazem essas diferenciações, né, de MT e AT. Beleza? Então a gente tem essas outras tensões aqui também para média tensão. Resumindo, pessoal, o que é tensão elétrica? Ó, tem um desenho aqui que vai ter essas, vamos dizer assim, as três grandezas elétricas fundamentais, né? A tensão é essa aqui, ó, é a força que vai impulsionar os elétrons através do condutor, né? Então, quando vocês vê o volt aqui, ó, tudo que tiver V, vocês lembram desse desenho, ó, é a força que está impulsionando os elétrons, né? Então a gente tem várias tensões, né? Tensão em corrente contínua, tensão em corrente alternada, né? Mas toda vez que tiver, por exemplo, 12 volts, 24 volts, 220 volts, né? 13,8 kV, 13,8 kV, tudo isso aqui é o quê? Representa a mesma coisa. Representa essa força que está impulsionando os elétrons aqui, ó, através dos circuitos, né? Então, a gente só vai ter essa força se a gente tiver o quê? Se a gente tiver a diferença de potencial, chamada DDP. Se a gente não tiver DDP, né? Se a gente não tiver um ponto que vai ceder os elétrons e o outro que vai receber, a gente não vai ter essa força, né? Então, só vai existir corrente, aqui no caso o amp é ampere de corrente. Só vai existir corrente se tiver tensão. Se não tiver tensão, não tem corrente. Às vezes o povo brinca, professor, o que dá choque? A tensão ou a corrente? As duas coisas, né? Porque são coisas diferentes. A tensão é o que empurra os elétrons. Os elétrons circulando aqui, no caso, é a corrente, né? Então, na próxima web, eu vou aprofundar mais com vocês sobre esses conceitos aqui, ó, de corrente elétrica, né? Então, a gente tem, por exemplo, ó, 1 ampere, né? Colocar aqui de verde, ó. 1 ampere é a unidade de corrente, né? Sei lá, 200 miliampere. Todo que tiver terminado em A é indicação de quê? De corrente, beleza? Mas a gente só vai ter corrente também se a gente tiver o quê? Resistência, né? Esse carinha aqui é a resistência, ó. Então a gente tem, por exemplo, 100 ohms, sei lá, 1 quilo ohms. Tudo isso aqui representa para a gente qual grandeza? Representar resistência. Então, sem resistência, a gente não tem corrente, né? O que tem resistência, professor? Tudo que possui, vamos dizer, massa tem resistência, né? O próprio ar. O ar tem massa? Tem. Ele tem resistência, né? Então, essas três grandezas aqui, elétricas, elas sempre andam juntas, né? Resistência, que oferece oposição à passagem de corrente. A corrente, que são os elétrons circulando no condutor, e a tensão elétrica, que é o que vai impulsionar os elétrons aí no condutor, certo? E aí tem uma lei que rege essas três grandezas, que é chamada o quê? Lei de Ohm, né? Então, colocar aqui, ó. Aí na próxima aula eu já vou começar a falar dessa lei de Ohm aqui. Por quê? Porque ela que vai determinar
o comportamento dessas três grandezas. Ela relaciona essas três grandezas, né? Então, assim, já vou resumir aqui para vocês, né? Deixar o ponto de partida para a próxima aula. Então, a gente vai partir desse princípio aqui, ó, que a tensão é igual a R vezes I. Quer dizer o quê? Que o V, a tensão elétrica, né, a força que impulsiona os elétrons, é diretamente proporcional ao quê? Ao produto da resistência, que é a oposição à passagem de corrente, vezes a corrente elétrica, né? Então, a partir da próxima aula, eu vou detalhar mais com vocês esses conceitos aqui. Bem? Então, assim, eu espero que vocês tenham compreendido, mais ou menos, né, qual que é a ideia. E com relação às atividades, né? Vocês podem perceber aqui, ó, que o conteúdo de vocês, ele já está estruturado para vocês responderem às atividades, né? Então, aqui, por exemplo, ó, o voltímetro. O primeiro desafio, ele pede para vocês o quê? Vocês desenharem um voltímetro, não é? Vamos lá na atividade que ele pede, ó, na folhinha resposta, aqui, ó, conceito de tensão, às vezes é comparado com água, né? Então, aqui na primeira situação, a gente tem o quê? Uma diferença de potencial aqui entre esse ponto e esse ponto. Quando a gente abre a válvula, a gente estabelece o quê? O equilíbrio. A gente não tem mais o quê? Diferença de potencial, né? Algumas pessoas gostam de usar esse comparativo, né? Então, aqui fala sobre conversão de unidades, que é aquela questão da multiplicação dos múltiplos e dos submúltiplos, instrumento de medida, né? Como que faz para poder medir tensão na prática, né? Então, a tensão, ela se mede em paralelo. Então, tem esse videozinho aqui que mostra, ó, como que você seleciona a escala do multímetro para poder realizar a medida, né, de tensão elétrica. Aqui vai falar, ó, sobre o livro que vocês têm disponível, alguns exercícios de fixação, né? Tudo isso aqui é importante vocês fazerem, ó. Parte de conversão de unidades, fórum de discussão e a atividade, né? Então, se vocês baixarem aqui recomenda que vocês usem um simulador. Eu opto por não usar o simulador, porque, assim, às vezes a pessoa tem dificuldade e tal. Eu, particularmente, também não gosto de simulador. Eu prefiro usar e fazer os conceitos aqui, né, através dos desenhos, do que usando o simulador. Mas isso é coisa pessoal minha. Se vocês quiserem fazer a atividade usando o simulador, fiquem à vontade. Tudo bem? E aqui tem uma parte de recapitulando, certo? Então, essas são as orientações. Tudo bem, pessoal? Aqui, desafio 2. Já vai falar do quê? Já vai falar de outro instrumento, que é o amperímetro. Então, a partir da próxima aula, a gente já vai começar a definir aqui, ó, corrente elétrica, né, que é o movimento ordenado de elétrons, e como que faz para poder calcular essa corrente elétrica baseado no quê? Na lei de Ohm. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso, né? A ideia é que eu vá construindo esse material aí aos poucos, e aí, a partir da próxima aula, a gente começa a conceituar mais a questão da corrente elétrica com vocês. Tudo bem? Espero aí que possa ter contribuído, né, a exposição aí de hoje. Alguém tem alguma dúvida com relação ao que eu falei aqui? Algum questionamento? Show de bola, professor. Uma ótima aula aí. Show de bola mesmo. Parabéns. Nota 1000. Beleza. Professor, só por termo de curiosidade mesmo, quando o senhor falou que sem resistência não há corrente, seria quase que uma contradição, né? Porque quanto menos resistência há corrente, né? Mas é só por termo de curiosidade. Sim, mas a resistência ela sempre vai existir. Sim, perfeito. Mas a situação ideal é que a menor resistência possível, né? Para a questão do aterramento, por exemplo, ó, o aterramento aqui é referência. Para ter um aterramento ideal, o que é o recomendado? Que tenha a menor resistência possível. Por quê? A corrente elétrica ela sempre vai optar pelo quê? Pelo caminho que tem menor resistência. Mas ela sempre vai existir, né? Onde é que a gente não tem resistência? Vocês sabem me informar um lugar que não existe resistência? Onde não tem matéria. Qual o lugar que onde não existe matéria no espaço? Isso aqui é mais questão física. Vocês sabem? Chama vácuo. Vácuo é a ausência de matéria. Aqui não tem resistência. Ó. Ausência de matéria. Beleza? Isso aqui é só questão física mesmo. Se vocês quiserem depois discutir isso aí em outra situação, beleza? Não vou entrar no detalhe disso aqui, não.
Mas no vácuo aqui, ó, não existe resistência, porque não tem matéria. Isso aí é lá no espaço, né? No vácuo, no espaço lá, não tem resistência. Tudo bem, pessoal? Só curiosidade física aí mesmo. Certo? Espero que eu possa ter ajudado. Lembrando vocês que as webs, elas ficam sempre disponíveis aqui, ó, para vocês na plataforma, né? Então aqui, ó, na parte de biblioteca, né? Tá aqui, ó, na biblioteca. Vou disponibilizar a web de hoje e vou disponibilizar também a palestra que teve ontem, né? Então a palestra que teve aqui dia 29 vai estar disponível para vocês aqui também na plataforma. Tudo bem? Show de bola, professor. Valeu, professor. Bom descanso Valeu, aí, viu? pessoal. Tudo Eu bom. tenho outra aula agora, mas bom descanso para vocês. Tchau, tchau. Bola pro senhor. Valeu.